Estamos de volta do intervalo e agora falaremos com o Dr. Marcelo Bellini, que é biólogo e educador aqui do Museu Biológico do Instituto Butantan. Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, Marcos. Marcelo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os animais exóticos. Fala um pouquinho para a gente quais são os principais, aqueles que você gostaria de destacar aqui do Museu do Instituto Butantan. Bom, os animais exóticos são animais que não ocorrem aqui na nossa fauna, que são da fauna estrangeira normalmente, ou que não existem aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Esses animais chegam até aqui ao Instituto ou por doação. As pessoas mantêm esses animais em cativeiro, normalmente ilegalmente. E esses animais crescem, exigem cuidados especiais. As pessoas não têm condição de providenciar isso e acabam doando esses animais ao Instituto Butantan. Tá? Normalmente, esses animais também, quando criados em cativeiro, como ilegal, são apreendidos às vezes pelos órgãos de fiscalização, ou a Polícia Militar, a Polícia Federal, IBAMA. E um deles, por exemplo, é o iguana. O iguana é um lagarto brasileiro, como eu falei, não ocorre aqui em São Paulo, ocorre na região centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. É um lagarto que cresce bastante, pode chegar até 2 metros, 2,5 metros de comprimento. Se alimenta de folhas e frutos, principalmente quando adulto. Quando filhote ainda come alguns insetos. E essa alimentação, às vezes, no cativeiro é difícil de você fazer da mesma forma que ele se alimentaria na natureza. Ele, além disso, necessita de sol, por causa da radiação ultravioleta, espaço, o que as pessoas, às vezes, não têm. Os animais compram esses animais, os iguanas são vendidos ilegalmente, pequenos, e quando eles crescem, não tem o que fazer, acabam soltando esses animais, que é a pior das ações que elas poderiam fazer, sendo animais que não ocorrem aqui em São Paulo, eles podem sofrer com isso, eles provavelmente vão morrer, e as pessoas acabam levando esses animais para algum local, entregando, como por exemplo a gente recebe muitos iguanas aqui, as pessoas trazem, criam os animais até que cresçam e os entregam para nós. Perfeito. Então a principal questão, e aí entra a tua parte de educação, é nunca soltar animais silvestres ou animais exóticos. Veja que você citou aí o tráfico de animais, quer dizer, isso é muito danoso para a biologia, isso é muito danoso para a natureza, não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Marcos. Então, a manutenção de espécies silvestres, ilegalmente em cativeiro, os animais que são retirados da natureza, eles deixam de cumprir o seu papel, e quando permanecem no cativeiro, nem sempre tem os mesmos cuidados para atender as necessidades básicas. Então, o iguana é um dos que exige mais cuidado desses que nós normalmente recebemos. Então, as pessoas os entregam por isso. Perfeito. E outros animais exóticos? Você estava falando da serpente do milho. Como é que é esse animal, Marcelo? Bom, a cobra do milho é uma serpente norte-americana, um animal que chega até 1,5 m, 1,60 m de comprimento no máximo. Então, considerando uma serpente pequena, se alimenta de roedores. Ela tem esse nome não porque ela se alimenta de milho, e sim porque esses animais são encontrados em locais onde tem cultivo do milho, normalmente para se alimentar dos roedores. Então, com isso, esses animais nos Estados Unidos ocorrem numa grande área. E desde a década de 50, eles são mantidos nos Estados Unidos e na Europa como animais de estimação. Como não crescem muito e são mais tranquilos, vamos dizer assim, têm um temperamento mais tranquilo quando crescem no cativeiro, isso possibilitou que eles fossem criados como animais de estimação nos Estados Unidos, assim como outros animais são. E isso da década de 90 em diante, aqui no Brasil, começou a haver essa manifestação aqui, as pessoas criando, a princípio legalmente, eles eram importados legalmente, depois foi proibido pelo IBAMA a importação de répteis exóticos, mas muitas pessoas ainda continuam tendo esses animais. A nossa legislação não permite a criação dessas serpentes, as pessoas criam, reproduzem, que eles se reproduzem muito fácil, e eles acabam fugindo, quando não, acabam sendo apreendidos
pelas entidades de fiscalização, né? Como eu falei, o IBAMA e a polícia. E acabam trazendo esses animais para nós. Agora, Marcelo, esses animais, quando eles são soltos aqui na natureza, no Brasil, eles não sobrevivem, porque são animais exóticos, é isso? No caso da cobra do milho, ela se adapta muito bem ao ambiente aqui, a nossa Mata Atlântica. Esse é um dos grandes problemas. Então, como eu falei, ela foge muito fácil, esse animal, porque ele sobe em galhos, então ele consegue escalar e sair do ambiente onde ele esteja sendo criado, né? E ele se adapta muito bem ao nosso meio. Então, já foram encontrados, inclusive, exemplares na Mata Atlântica, na natureza. Então, ele causa um impacto ambiental também para as nossas espécies. Isso é o que se chama grande desequilíbrio ecológico? Pois é um grande desequilíbrio nesse caso para as nossas serpentes, né? Para a população de cobras do milho nem afeta tanto, né? Porque hoje em dia elas são criadas em cativeiro e acabam sendo soltas num local onde não é o local de origem delas, né? Quer dizer, a grande importância do museu, do teu trabalho, é justamente na prevenção desses desequilíbrios, desses problemas, ou seja, na educação, não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Além desses, nosso papel também aqui é informar a população o que fazer quando encontrar uma serpente. No caso até das peçonhentas, né? Porque as pessoas têm o conhecimento de que serpente sempre faz mal, sempre é algo ruim, né? E não pensam no papel ecológico que essas serpentes cumprem, né? Então, nossa função também é explicar à população que elas têm um papel. Não tem que matar todas as serpentes. Você pode conviver com elas sem matar os animais. Tá? E como evitar os acidentes também é o nosso papel. Aqui a nossa função é educar a população como evitar os acidentes, né? Então, a pessoa evitando que os roedores estejam próximos à casa dela, mantendo o entorno da casa com a vegetação aparada, impedindo que tenha esconderijos para os roedores e para as serpentes. Tá? Além disso, cuidados básicos, como o uso de luvas, de botas, quando vai fazer alguma atividade de jardinagem, né? Isso diminui a possibilidade de um acidente pelas serpentes. Marcelo, fala pra gente outro animal que você gostaria de destacar como exótico e que tem importância aqui no Instituto. Bom, um que é exótico e que aqui no museu nós temos uma grande representatividade dele, vamos dizer assim, em relação aos animais que nós temos, são as pitons, né? A piton indiana, a Piton bivitatus, é o nome científico dela, né? É um animal também, da mesma forma que a cobra do milho, criada em cativeiro, né? Na década de 90 também foi importada e depois foi proibida, né? Só que tem uma diferença, né? A Piton indiana, ela chega a 6 metros de comprimento, né? Os adultos acima de 2,5 metros, 3 metros, podem facilmente matar uma pessoa. Não que eles irão comer, mas eles podem matar uma pessoa, eles têm força para isso. Existem, inclusive, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, casos de acidentes registrados com esses animais, inclusive com morte, né? Então, a grande importância é, as pessoas compram ilegalmente esses animais e os mantêm em cativeiro. Eles crescem muito, são muito fortes, podem fugir e causar acidentes. Elas matam por esmagamento? Por constrição, que nós chamamos, né? Ela asfixia a presa e impede a presa de respirar e também a circulação sanguínea, né? Então o animal acaba morrendo. Entendi. Marcelo, quais as principais dicas que você dá no seu trabalho? Você acompanha grupo de pessoas que vêm visitar o museu, você faz palestras. Para a população em geral, o que você diria quando encontra uma cobra ou um outro animal peçonhento ou não peçonhento? Enfim, quais são as principais dicas que você dá para a população? Bom, primeiramente que as serpentes não são tudo aquilo que as pessoas relatam nas lendas e mitos. Tá? As serpentes não correm atrás, as serpentes não esperam as pessoas para picar, né? Então, como dizem, ela fica na trilha esperando a pessoa passar para picar. Não, na verdade ela está cumprindo o papel dela no ambiente, né? Você passou perto dela. Então, normalmente, encontrou um animal, mantenha a distância dele, né? Mais de 1 metro, 1,5 metro de distância, se afaste do animal e deixe que ele mantenha no local o seu papel, né? Porque ele vai continuar comendo os ratos. Se for uma serpente que come anfíbios, ela vai continuar comendo os anfíbios, tá? E não vai causar acidente. Só para uma curiosidade, né, no Brasil são cerca de 15% das serpentes que são peçonhentas, né?
85% não são peçonhentas. E como disse o Giuseppe, as 15% pagam, as 85% pagam pelas 15%. É isso mesmo, é verdade. E acabam sendo mortas e acabam até sendo ameaçadas por isso. Marcelo, quero agradecer muito a tua atenção, o teu tempo que você se dedicou aqui pela entrevista. Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Espero que vocês tenham gostado do programa, um assunto muito interessante. E até semana que vem, se Deus quiser, no programa Mundo Animal, aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Até lá!